A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Mais um culto onde nós estamos aqui para adorar, louvar o nome do nosso Deus. Eu fico grato por ser útil, por poder estar trazendo a mensagem do Senhor, por nós podermos estar aqui meditando na palavra de Deus. Eu agradeço aos irmãos, agradeço aos obreiros, em especial ao nosso irmão Michel, tem se lembrado de mim para estar compartilhando com os irmãos uma mensagem da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Nesses dias sem precedentes, que nós estamos vivendo, dias em que o mundo está sendo acometido por um vírus, uma pandemia, um vírus que tem se espalhado pelo mundo todo, deixando um rastro, de milhares de feridos, de doentes, deixando um rastro de centenas de mortes, abalos na economia, abalos na política, abalos nas nações, dias em que nós vemos rumores de guerras, instabilidades nas nações. Se faz oportuno se falar em momentos como esses sobre os sinais que Jesus Cristo falou, falar sobre a volta de Jesus, falar sobre as coisas escatológicas. São momentos em que nós nos lembramos da nossa redenção, são momentos em que nós falamos acerca da volta de Jesus, das coisas que antecederão, são momentos que nós lembramos das coisas que antecederão a volta de Jesus. São momentos oportunos para isso. E hoje eu quero falar em Apocalipse, capítulo 13, sobre a trilogia maligna. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí, em Apocalipse, capítulo de número 13. Nós vamos ler, sem mais demoras, desde o verso 1 até o verso de número 18. Nós vamos ler o texto todo. Eu peço que nesse momento você redobre a sua atenção para que a gente possa entender a palavra de Deus. Nós queríamos estar juntos, mas o momento não permite, mas nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor está nos nossos corações, está dentro de nós, irá nos ensinar, irá nos conduzir na sua palavra, irá nos exortar e irá nos consolar, amém? Capítulo 13 diz assim, de Apocalipse: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão.
exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Minha garganta hoje está um pouquinho ruim, então os irmãos não se incomodem aí no áudio, tá bom? Irmãos, no verso 1 do capítulo 13, na visão de João, João vê um animal alado, um animal diferente, nós nunca vimos, né? Um animal que nós nunca vimos. Ele vê uma besta, um animal surgido, submergido do mar, e essa besta, esse animal, ele tinha corpo de leopardo, boca de leão, tinha pés de urso, e ele tinha 7 cabeças, 10 chifres. Para a gente entender essa visão de João, que João tem deste animal, nós precisamos ir lá no profeta Daniel, no capítulo 7. Daniel, no capítulo 7, ele vê 4 animais, 4 bestas surgirem do mar também. Não dá para nós lermos aqui por conta do tempo, mas lá no capítulo 7 de Daniel, ele mesmo diz que esses animais que ele tem a visão no capítulo 7, depois se você quiser também pegar para ler, que esses animais, eles representam, eles figurariam reinos que surgiriam ao longo da história. Então, o primeiro animal que Daniel vê no capítulo 7 é um leão, que a maioria dos estudiosos escatológicos concordam que o leão representa o Império Babilônico, que surgiria ao longo da história, que era o império ao qual levou cativo o povo de Israel, o império ao qual Daniel mesmo estava cativo quando teve a visão, que foi um grande império mundial, uma grande potência mundial. Depois, Daniel, ainda no capítulo 7, ele tem outra visão de um outro animal, que é um urso. E esse urso representaria, ao longo da história da humanidade, o Império Medo-Persa, que conquistaria o Império Babilônico e se tornaria uma grande potência mundial também. E Daniel continua olhando e ele vê um leopardo com 3 cabeças, que representaria, na história, o Império Macedônio, o Império de Alexandre o Grande, o Império Grego, que conquistaria, né, o Império Medo-Persa e seria uma grande potência mundial também. E o leopardo que Daniel vê tem 3 cabeças, que representariam 3 generais que surgiriam após a morte do Alexandre o Grande, né? Porque Alexandre o Grande não deixou descendência, não teve filhos, então o império dele ficou para 3 grandes generais que dividiram o império. Depois Daniel ele ainda continua vendo e ele vê um animal feroz, diferente de todos os outros, que tinha também os mesmos chifres da visão de João, que tinha as mesmas cabeças da visão de João, e que tinha dentes de ferro que devorava tudo pela frente, e com a sua pata ele destruía tudo que via pela frente.
o que representaria o Império Romano, que dominaria todas as grandes potências mundiais e seria um grande império, né? E foi um grande império ao longo da história. Então, as profecias de Daniel, no capítulo 7, dos animais que ele vê, já se cumpriram. E interessante, por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante notar que João, ele tem a mesma visão de Daniel, mas Daniel ele vê os animais separados, enquanto João ele vê esses animais que Daniel vê unificados. Então lembre-se que os animais representam reinos, impérios que surgiram ao longo da história. E aqui João vê esses animais todos juntos, hibridizados em um só. Ele vê o corpo do leopardo, ele vê a boca do leão, ele vê a pata do urso, ele vê os chifres e as cabeças do último animal. Isso representa o quê? O que João está vendo? Ele está vendo a totalidade dos reinos da terra, a unificação dos reinos da terra, do poder das autoridades da terra. João vê, ainda que ele tinha 10 chifres, e essa besta tinha 10 cabeças e sobre as cabeças coroas. Chifres, cabeças, coroas representam autoridades, reis, né, governantes. Então, é a besta que surge do mar, né? Ela, além de ser a unificação dos impérios ao longo da história, ela também é a totalidade da autoridade e do poder da humanidade. A unificação das autoridades e do poder dos homens, né? E João, no verso 2, ele continua olhando e ele vê que a besta, ela recebe o poder, a autoridade e o trono do dragão. Se você olhar no capítulo 12, João vai dizer que o dragão é Satanás. Então, além desta besta receber a autoridade, o poder, a unificação dos reinos da terra, ela também recebe o poder, a autoridade e o trono do próprio Satanás, do império das trevas, dos anjos que se rebelaram contra a vontade, contra o Criador, contra a vontade de Deus, que se rebelaram contra Deus. E João, ele continua olhando, ele vê que no verso 3, essa besta, ela recebe um golpe, né, mortal, ela acaba morrendo, mas ela ressurge dos mortos. Então a gente vê aqui que a besta, ela recebe uma personificação aí. Ela se torna uma pessoa, ela morre e ela ressurge dos mortos. E diz a Bíblia que, diz o texto, que a terra toda vai e adora, os povos, as nações adoram essa besta porque viu esse sinal, esse grande sinal. Agora eu te pergunto, quem nós conhecemos, professamos, que ressuscitou dos mortos, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo? Então aqui João deixa evidente que essa besta é um falso Cristo. Ela está tentando imitar Cristo. E ela opera o mesmo sinal que Jesus Cristo, que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ela ressurge dos mortos. Mas ela ressurge, ela é exibida, né? Jesus Cristo, quando ele ressurgiu dos mortos, ele apareceu apenas para os seus discípulos, aqueles que creram nele, aqueles que confiaram neles, aqueles que entregaram a vida deles, aqueles que creram na sua palavra, na sua mensagem, na sua pessoa. Mas a besta não, a besta é exibida, ela aparece para todo mundo ver, né? Então todos veem o milagre da ressurreição na besta e passam a seguir esse falso Cristo, dando-lhe adoração. E a gente vê que
por causa disso, então, o mundo todo vai e passa a seguir essa besta, e não só a besta, não só dar adoração à besta que surge do mar, ao falso Cristo, a essa besta que representa os poderes, os reinos da terra, a unificação dos reinos da terra, mas também adoram ao próprio dragão, ao Satanás. Então nós vemos uma adoração explícita, né, ao próprio reino das trevas. E aí no versículo 5 e no versículo 6, mostra que a besta ela recebe autoridade para proferir palavras arrogantes contra Deus e difamar o nome de Deus e difamar os que habitam no céu, ou seja, a igreja, o povo de Deus. Então essa besta ela ainda recebe autoridade para agir 42 meses, João diz. Ou seja, isso equivale a 3 anos e meio. Então, durante esses 3 anos e meio, esse falso Cristo, né, esse ser que vai ter o domínio dos impérios, né, a unificação dos impérios, ele blasfema contra Deus, ele difama o nome de Deus, ele difama o povo de Deus e ele persegue o povo de Deus. No verso 7 mostra que foi dado à besta que pelejasse contra os santos, o povo de Deus, e os vencesse. Então, durante esses 3 anos e meio, além de difamar o povo de Deus, além de perseguir o povo de Deus, vai haver uma perseguição, um martírio ao povo de Deus. Aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo perderão as suas vidas por causa de Jesus nesse período. E também então é dado à besta, aí no verso 7 mostra, autoridade sobre a terra, sobre as nações, sobre os povos, tribos e línguas. Ou seja, é dado a ela autoridade sobre o mundo todo, a terra toda. Mas no verso 7 mostra que todos adorarão a besta, menos aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, aqueles que foram lavados, aqueles que foram remidos, comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que creram no testemunho de Jesus, aqueles que creram em Jesus Cristo, não adorarão a besta, não adorarão ao falso Cristo, não adorarão a este governo mundial nesses dias de grande tribulação. E veja o que diz lá no verso 10. Diz que se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, aqui neste período, fica claro que vai ser visível aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Vai ser um período em que vai haver uma grande perseguição, a qual eu creio que é os dias que Jesus fala, que é a grande tribulação, dias que estão por vir, né? Que vai haver uma grande perseguição, não somente regional, como hoje acontece, que nós sabemos, né? Tem os países da janela 1040, que são mais de 50 países que estão perseguindo o povo de Deus, né? Que não aceita o cristianismo, não aceita a fé em Jesus Cristo, e tem vários, né? Hoje a igreja nesses países estão sendo perseguidas, está sendo perseguida, está sendo morta. Em pleno século XXI nós vemos cristãos sendo crucificados. Mas aqui nós vemos uma perseguição mundial, não apenas regional, contra o povo de Deus. Mas aqui, nesses dias, né, nós vamos ver a perseverança e a fidelidade dos santos. É em meio à perseguição, é em meio ao sofrimento que nós vemos a perseverança daqueles que verdadeiramente adoram e são de Jesus Cristo. Mas o texto também diz que aqueles que levam para cativeiro, necessário é ser levado para cativeiro.
Aqueles que matam a espada, é necessário também é que seja morto a espada, ou seja, aquele que fere será ferido. Então, Deus, a retribuição vem do Senhor. Mas o povo de Deus, nesse período, ele vai retribuir o mal com o bem. Como diz as Escrituras, né? Não retribua o mal com o mal, mas o mal com o bem. Nesse período, a igreja vai dar a sua outra face. Mas a resposta, né? A retribuição virá do próprio Deus a essas pessoas que causarão mal e que estão causando mal à igreja do Senhor Jesus. E João continuou olhando na visão e ele vê no verso 11 uma outra besta, mas essa emerge da terra, que tinha 2 chifres. Ela parecia um cordeiro, mas quando ela abria a boca dela, ela falava como um dragão, ou seja, quando ela abria a boca, ela se entregava. Ela parecia um cordeiro, mas quando ela falava, ela falava como Satanás, ou seja, pelos frutos vos conhecerão. Né? Não pode a árvore má dar fruto bom e a árvore boa dar fruto mau. Né? Então, no verso 12 e 13, João vê que ela faz, que essa besta que surge do mar, da terra, ela faz com que os homens da terra adorem a primeira besta que ressuscitou, operando grandes sinais, fazendo mesmo até fogo cair do céu, e todos ficam admirados por causa disso, seduzidos com os milagres dessa besta, o qual o próprio Apocalipse, no capítulo 20, vai chamar de o falso profeta. Então, no versos 15, mostra que a besta também faz uma imagem da primeira besta que surgiu do mar, né? O falso profeta faz uma imagem do falso Cristo, para que todos na terra adorem a essa imagem, né? E aqueles que não adoram são mortos, ou seja, uma adoração imposta. Mas hoje nós já vemos o espírito deste falso profeta atuando no mundo, não é verdade? Líderes que se intitulam seguidores de Jesus Cristo, né, cordeiros de Deus, mas quando eles abrem a boca, eles têm o discurso de dragão. São pessoas que operam milagres, operam sinais, operam maravilhas, mas quando abrem a boca tem o discurso de dragão, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então a gente vê que milagres, sinais, né, prodígios, não é apenas um sinal de que essa pessoa está com Deus. E nós vemos isso nos dias de hoje. No verso 16 e 18, João vai dizer que a besta, ela marca todos os adoradores da besta que surge do mar, né? E quem não tem o número, então, do nome, ou o nome, né, dessa besta, eles não podem comprar e nem vender. Ou seja, eles não podem viver no sistema dessa besta. Então, essas pessoas que não recebem a marca deles, elas não vestem, elas não comem, né? Então, são excluídas dessa sociedade, João vê. E aí João fala que a marca dessa besta é o seu nome, ou o número, que é o 666. Aqui, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque há muitas especulações acerca desse número, né? Alguns dizem que é um chip, outros dizem que é o celular, a internet. Então são muitas especulações. Eu mesmo vejo aqui uma questão profética. Então o texto revela aí, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas o texto revela 3 personagens aí que formam uma trilogia maligna, o qual eu quero falar. Eu caminhei até aqui interpretando o texto com você para a gente entender isso. Primeiro, o dragão, a gente vê aí esses 3 personagens. O dragão, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. O dragão
que seria o próprio Satanás, a besta que surge do mar, que representa o falso Cristo, e a besta que surge da terra, que representa o falso profeta. Então fica aí evidente uma tentativa de Satanás de imitar as pessoas da Santíssima Trindade, de imitar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então a gente vê o dragão, Satanás, querendo imitar o Deus Pai, né? Ser um falso Deus Pai. Assim como o Deus Pai, ele dá ao Deus Filho, né, o seu trono, o seu poder, toda a sua autoridade, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, assim também Satanás, querendo imitar a ação, o relacionamento das pessoas da Trindade, ele dá à besta, o falso Cristo, a besta que surge do mar, o seu poder, a sua autoridade e o seu trono. E aí a gente vê que a besta que surge do mar, o falso Cristo, ele imita a morte e a ressurreição de Jesus. Ou seja, ele quer imitar a Jesus Cristo. Nós vemos uma imitação do Deus Filho. E por último a gente vê a besta que surge da terra, que o Apocalipse 20 vai dizer que é o falso profeta, querendo imitar a ação profética do Espírito Santo. Então, assim como o Espírito Santo convence, né, a humanidade do pecado, da justiça e do juízo, assim como o Espírito Santo convence a nós de que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, assim como o Espírito Santo nos leva a adorar o Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao verdadeiro Cristo, o falso profeta, a besta que surge da terra, leva os moradores da terra a adorarem o falso Cristo, a besta que surge do mar. Então fica evidente que esses três personagens que João está vendo estão tentando imitar ou usurpar a glória de Deus. Eles estão tentando aí falsificar a Trindade. E então, assim como o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, ele tem um povo a qual ele chama pelo seu nome, como diz mesmo aí, a qual ele marca, né, como diz em Apocalipse 14, você vai ver que o povo de Deus marca o nome de Deus na sua fronte, né? Assim também, essa trilogia maligna, ela marca o seu povo. Então, assim como Deus, assim como nós, né, temos o selo de Deus, o Espírito de Deus em nós, né, que nos distingue do povo, daqueles que não se voltam para Deus, assim também essa trilogia maligna aí marca. E essa marca é o número 666, ou o seu nome. Ou seja, né, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, estuda, né, razoavelmente aí, a gente percebe que no mundo antigo você não tinha um sistema numérico como nós temos hoje. Por exemplo, no mundo antigo, as letras, o alfabeto, carregava o sistema numérico. Então, por exemplo, A era igual a 1, B igual a 2, como nós vemos hoje nos números romanos, né? E quando João fala, olha, aqui está a sabedoria, né? Quem lê, entenda. Quando nós vamos para o alfabeto hebraico, que também carregava o sistema numérico nas suas letras, nós vemos que o número 666 equivale ao nome de um imperador da época de João chamado César Nero, o qual perseguiu a igreja, o qual fez templos, né, para a adoração de si mesmo, se intitulou Deus, ele quis adoração para si mesmo,
né? E perseguiu o povo de Deus. Então, César Nero foi um falso Cristo, foi um anticristo na história da humanidade. E aí, se você parte para essa interpretação, você vai ver, se você pegar nos sistemas numéricos de outros alfabetos, você vai concluir que ao longo da história surgiram vários falsos cristos, vários líderes políticos, líderes de nações que perseguiram o povo de Deus e que carregam o nome da besta. Mas, para mim, ao meu ver, aqui tem uma questão mais profética. Por exemplo, o número 6 na linguagem profética é o número da imperfeição. É um número que está além do número perfeito, que é o número 7, está aquém do número 7. Então, por exemplo, na Bíblia, o número 7 é o número da totalidade. A gente vê isso em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Então, nós vemos, por exemplo, em Apocalipse, muito redundante, né, o número 7. São 7 igrejas, são 7 Espíritos de Deus, são 7 taças, são 7 trombetas, são 7 anjos, são 7 castiçais de ouro. Ou seja, o número 7 é o número da totalidade, é o número da perfeição. E o número 7, ele representa a ação divina, ele representa a divindade de Deus. É um número perfeito, representa a perfeição. Então, Satanás, a trilogia maligna, ela quer ser 7, mas ela é meia, ela está aquém do número 7. Então, ela é 666. Ela quer ser Deus, ele quer ser Deus, mas ele é criatura. Né? Ele quer ser perfeito, mas ele é imperfeito. Mas o que nós vemos nos nossos dias é que essa trindade maligna, esse 666, né, o Satanás, o falso Cristo, o falso profeta, o espírito dessa trilogia maligna já atua nos nossos dias. Ou seja, não é só algo que se personificará na história da humanidade, mas esse espírito já atua, como o apóstolo Paulo disse, né? O mistério da iniquidade já opera lá em 2 Tessalonicenses, se eu não me engano. Já está operando. Então hoje nós já vemos um falso povo de Deus, uma falsa igreja, nós já vemos o povo da besta, né? Que governa como a besta, que fala como a besta, que veste como a besta, que parece cordeiro, mas quando abre a boca fala como um dragão. Então nós já vemos essa falso povo de Deus, né, que está sendo enganado por essa trilogia maligna, né, que adora um falso pai, que adora um falso Espírito Santo, que adora um falso filho, que segue um falso filho de Deus, né? Que segue aquele que se passa pelo filho de Deus, mas não é. Então nós vemos hoje líderes também, né? Militantes políticos, como a besta que surge da terra, né? Levando as pessoas a votarem em homens aí, colocando esses homens no púlpito, no altar, no lugar de sacrifício, no lugar onde se prega a palavra de Deus, no altar, que é o lugar de adoração, que é o lugar de louvor, né, que é o lugar da palavra de Deus, fazendo isso, elegendo políticos, com discursos políticos, né, levando o povo de Deus, tentando enganar o povo de Deus. E aí a gente vê um falso povo que vive no sistema desse mundo, que ama a sua vida nesse mundo, né? que gosta de viver no sistema desse mundo e que se relaciona com ele o tempo todo. Mas nós vemos também, meus irmãos, um povo que se chama pelo nome do Deus vivo, né? Um povo que carrega não o nome da trilogia maligna, mas o nome do Deus vivo.
um povo que serve ao Senhor, um povo que odeia a sua vida nesse mundo. Um povo que vive nesse mundo, que entendeu a obra da salvação, que segue a Jesus Cristo e que tem como pátria o reino dos céus, o reino de Deus. Um povo que ora, um povo que busca a Deus, um povo que busca a presença de Deus, um povo que se arrepende dos seus pecados, um povo que se humilha na presença de Jesus Cristo, um povo que reconhece o que Jesus Cristo fez na cruz e reconhece o seu estado pecaminoso diante de Deus e se volta para o Senhor. E, meus irmãos, por que desta mensagem? O meu intuito é para que nós nos preparemos, a gente venha nos preparar para dias piores que estão por vir. Deus tem mostrado nesse período que nós estamos vivendo de pandemia o seu cuidado para conosco, os seus livramentos, o seu amor, e tem nos preparado para coisas, está nos ensinando a caminhar pela fé, a não só crer de palavra, mas também de ação, a ter um relacionamento íntimo com Deus, para dias que virão, para que nesses dias nós glorifiquemos e entendemos o agir de Deus. E nós sabemos que esse reinado desse anticristo antecederá a volta de Jesus. Então, isso será um marco histórico da eminente volta do Senhor Jesus, aonde a verdadeira igreja ela vai ser perseguida, de uma forma global, não apenas de uma forma regional, como é nos dias de hoje, em alguns países. Mas, meus irmãos, nós estejamos certos de que todas essas coisas que estão ocorrendo no mundo estão acontecendo debaixo da soberania de Deus. Com isto, com todos esses sinais que têm sido feitos no mundo, Deus está cumprindo os seus propósitos. Ele não perdeu o controle do reino dos homens, como diz lá em Daniel 5, que Deus tem o domínio sobre os reinos dos homens. Deus ele está usando todas essas situações para glorificar o seu nome e para cumprir os seus propósitos na vida do seu povo. Todas essas coisas estão colaborando para que nós adoremos a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós sabemos que o nosso Deus ele será vitorioso, será adorado pelos séculos dos séculos, e todos reconhecerão o propósito de Deus. O Senhor está usando a própria rebelião da humanidade, a rebelião de Satanás, dessa trilogia maligna, para glorificar o seu nome. O nosso Deus é tremendo. Em Apocalipse 19, para terminar, eu quero ler com você, que diz, Apocalipse 19, versículo 19 ao 21, diz assim: E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, nós temos plena certeza que o nosso Deus será vitorioso. O falso Cristo, o dragão, Satanás, o falso profeta e o povo que o segue serão lançados no lago de fogo, e o seu tormento será eterno.
Mas o povo de Deus, o povo que escolheu servir ao Senhor, que perdeu a sua vida neste mundo para ganhar, que carregou a sua cruz, viverá eternamente, desfrutará da presença de Deus. E o Senhor Jesus Cristo destruirá todos os seus inimigos, aqueles que se rebelaram contra ele. E nós viveremos com ele, o povo de Deus viverá com ele para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, vale a pena ser fiel a este Deus. Vale a pena. O Senhor glorificará o nome dele. Vale a pena porque a retribuição vem do Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus, nos novos céus e nova terra. Mas aqueles que se rebelaram contra o Senhor e que não se dobraram ao Filho, receberão a devida punição, diz a Bíblia. Por isso, se hoje você carece do arrependimento, este é um momento oportuno para você se voltar para o Senhor, para você se arrepender dos seus pecados, porque esse dia da manifestação do Senhor Jesus, nós não vamos ter mais chance de nos voltar para Deus. Mas este é o tempo da graça, em que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam, está segurando o seu juízo, né, vamos dizer assim, a sua ira, para que o povo, para que nós nos voltemos a Ele, para que possamos ter oportunidade de o aceitar, de se voltar para Ele, de glorificar o nome dEle. Que você fique com esta palavra para você e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.